Que ponto nós chegamos, mas é a realidade, perder do Fortaleza na temporada normal. Eu estou errado. A gente está falando de sorte, né? Sim. Pois é. Ontem foi um caso de sorte extrema, do Corinthians, né? Sim. Porque eu não vi o jogo, porque a gente estava dando mesa, mas fui atrás de informações, vi uma boa parte, aqueles pequenos compactos que você tem na internet, lambazunha, sabe aquela coisa assim, até para virar uns 3-0. Segundo tempo dá uma melhoradinha, equilibrou e tal, mas agora perdeu para um time que joga o melhor futebol no Brasil hoje, né? Sim. É o que joga o futebol mais agradável. Vai ser campeão? Não vai ser campeão, mas que joga um futebol gostoso de se ver, isso não resta nenhuma dúvida. O resumo aqui deu praticamente aí 1 minuto, 1 minuto e meio. Com 25, 30 minutos do primeiro tempo, daquilo que eu também fui observar na internet, porque a gente estava no Mesa Redonda, o Fortaleza teve 10 chances diretas ao gol do Corinthians com 30 minutos do primeiro tempo. Né? Então, 1-0 ficou de bom tamanho. De bom tamanho. Até dizia no Gazeta de sexta-feira, um empate para o Corinthians já seria ótimo, porque tinha ganho a outra partida fora de casa. Acabou perdendo, não é? E aí afloram-se os problemas do Corinthians. Quais são os problemas? Problema de criação e problema de frente. A dependência do Mosquito. O Vital ainda não se reencontrou. O Jô, ele fica esperando que a bola chegue nele. Quando a bola chega nele... Foi um jogo fora do patamar do Corinthians nesse momento? Não. E eu não estou falando sério. Jogos... Hoje o Fortaleza é um time para brigar por Libertadores. Sim, e o Corinthians, infelizmente, é um time sul-americano, de ficar ali. Então hoje o patamar de preparação está superior. Então perder lá normal. Foi normalíssimo. Acho que mas você consegue detectar exatamente quais são os problemas. Né? Quando a bola chega no jogo, ele mesmo fora de forma tem resolvido. Depende muito do Mosquito. Aí um time, no mínimo, competente, vai lá e anula aquela jogada do Corinthians e o Corinthians para. Falta um meia de criação. E aí o Chico Lang, boa noite, Chico. Seja bem-vindo novamente ao Gazeta Esportiva. E aí, eu pergunto para você, o que você achou da atuação corintiana ontem? Bom, Celso, eu tive a chance de ver a partida inteira. E eu admito que no primeiro tempo, como disse o Garrafa, o Fortaleza foi bem melhor. Criou várias chances de gol, várias oportunidades de gol, muitas delas paradas na mão do Cássio, né? O Cássio foi o melhor jogador do Corinthians no primeiro tempo. Agora, no segundo tempo, o Fortaleza cometeu aquele erro que o Abel Ferreira comete no Palmeiras. Recuou demais e deu campo para o Corinthians. E o Corinthians dominou totalmente o Fortaleza. Esse futebol bonito que o Flávio disse aí, que o Fortaleza tem, e de fato tem, não apareceu no segundo tempo. O Corinthians dominou totalmente a equipe cearense. Resultado, não soube aproveitar esse domínio e converter em gols. Essa foi a grande dificuldade do time. Também o Mosquito, né? O Matheus Vital é aquela enceradeira que não vai nem para lá nem para cá, e o Silvinho acabou fazendo substituições ruins. E aí o Corinthians acabou perdendo o jogo por 1-0, mas você vê o gol que o Fortaleza fez. Foi um gol de fora da área, um chute fortuito do Robson. Né? Podia ter ido parar lá na praia, da Praia do Futuro. Mas não, mas parou nas redes do Corinthians. Então, o primeiro tempo, sim, o Fortaleza jogou bem, e o segundo tempo o Corinthians reagiu e poderia, sim, ter empatado o jogo. Isso aí, Chico, daqui a pouquinho você volta para fazer mais comentários no Gazeta Esportivo. Aproveito agora, já que o assunto é Corinthians, vamos lá para o Parque São Jorge, ao vivo com o Jonas Campos. Fim da invencibilidade. Podemos dizer que é um começo de pressão para o lado do Silvinho? Parece que o time ainda vai sofrer muito nesse campeonato, né, Jonas? Fala, Celso. Boa noite a você, ao Flávio, Garrafa, Chico Lang, todo mundo que acompanha o nosso Gazeta Esportiva. Pois é, né? Ontem foi feia a situação lá para o Corinthians no Castelão, né? Um primeiro tempo muito ruim. O próprio Silvinho descreveu o primeiro tempo do Corinthians no jogo de ontem como o pior até aqui, né? Desde que ele assumiu o time, melhorou um pouquinho no segundo tempo, mas o fato é que o Corinthians teve essa série, né, de invencibilidade como visitante quebrada. Ainda não tinha perdido como visitante no Brasileirão. Ontem veio essa primeira derrota, e essa derrota também quebrou uma série de 6 jogos de invencibilidade, né, considerando aí jogos em casa e fora que esse Corinthians vinha conquistando. Claro,
É uma situação complicada, o Silvinho tentando dar uma cara para esse time, começando de trás para frente, ajeitando um pouquinho o sistema defensivo, mas é um time que ainda sofre e muito lá na frente. Por isso, né, vocês estavam até falando do patamar do Corinthians, né? O que dá para esperar desse time no Campeonato Brasileiro? Vamos colocar uma tela mostrando a situação de momento do Corinthians. Estamos falando de 11 jogos até aqui, né? 14 pontos conquistados. Corinthians, portanto, na 12ª colocação do Brasileirão, 3 vitórias, 5 empates e 3 derrotas, são 8 gols marcados e 8 sofridos, 0 de saldo, aproveitamento de pouco mais de 42%. Silvinho falou sobre isso na entrevista coletiva. Essa campanha está de acordo com o que ele esperava, com o que o Corinthians vem apresentando dentro de campo? Fala aí, Silvinho. Eu não estou feliz, evidentemente. Nós queremos sempre mais, buscamos mais, e nós nos exigimos cada vez mais, só que são construções, são etapas, não é a todo custo, é com entrega, que não tem faltado, é com dedicação, os atletas todos têm feito, têm dado muita intensidade. O campeonato é difícil, um campeonato que não é fácil, haja visto que tem muita gente aí, resultados que destoam às vezes, mas não é que destoam, é que o campeonato é difícil, as distâncias são longas. Até hoje, desde a chegada, são 12 jogos ou 11 jogos de campeonato brasileiro ininterruptos, senhores. É difícil, os atletas eles têm um desgaste, não é fácil, mas sim, queremos mais. É isso, gente. Importante, né? Agora, depois de 1 mês e meio de trabalho à frente do Corinthians, o Silvinho vai ter a primeira semana cheia, né? Para trabalhar, para treinar, já que o Timão volta a campo só no sábado contra o Atlético Mineiro na Neoquímica Arena. Antes de devolver aí para vocês, Celso, Flávio, Garrafa, Chico, informações importantes. Corinthians monitorando de perto 2 ídolos. Paulinho e Renato Augusto, né? 2 jogadores que tiveram problemas para retornar ao futebol chinês por causa da pandemia. O Paulinho já rescindiu com o Guangzhou, Corinthians monitora, ele está livre no mercado. E o Renato Augusto tenta rescindir com Beijing Guan, também da China. O Corinthians monitorando de perto. A filosofia, claro, é não fazer loucuras financeiras. Mas são 2 jogadores que têm um bom contato, né, com a gestão do Ilho e que estão no radar do Corinthians. Celso. Muito bem, Jonas, e 2 jogadores que poderiam resolver um pouquinho essa questão de falta de criação do time do Corinthians. E antes eu queria só falar das declarações do Silvinho, muito rapidamente. Ele disse que não está feliz, ainda bem que não está feliz. Mas para nós, que não temos esse envolvimento lá dentro com performance, o Corinthians está para meio de tabela. E está fazendo um campeonato digno, doutor Raia. Eu tenho certeza que a direção está bem consciente disso. É ano de acertar dinheiro, acertar despesas, melhorar o caixa. Não dá para fazer muito mais que isso, não. E com o Silvinho vai ter um nível de jogo razoável. Nos iguais ele vai encarar e nos times que são melhores tentar alguma coisinha, mas muito difícil querer ser mais que isso. Então, dentro do Campeonato Brasileiro tem 3 campeonatos. Pessoal que briga por título Libertadores, pessoal que briga meio de tabela, não é? Meio de tabela, e aquele que for bem no meio de tabela pode alcançar uma Libertadores, e o pessoal ali que tenta fugir do rebaixamento. O Corinthians disputa esse campeonato, e ele está bem nesse campeonato. O Celso Ardenga até me mandava, contra os times de meio de tabela, o Corinthians não venceu nenhum confronto. O Corinthians venceu os confrontos do campeonato que ele disputa, que é da parte baixa. América, Chapecoense. E por ele estar bem neste campeonato, às vezes ele aparece no meio da tabela. Chegou a ser nono. É isso. Então, ele está no meio da tabela, não é que ele está péssimo no campeonato do meio de tabela. Ele está bem no campeonato daqueles que fogem do rebaixamento e aí ele encosta no meio da tabela. É isso do Corinthians. É isso aí.